E amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Quem está triste, diga glória. Está todo mundo alegre, não é? Que coisa boa. Meus queridos irmãos, estou extremamente feliz, alegre por essa oportunidade que Deus, Ele nos concede de poder estar aqui nesta noite e poder adorar e glorificar o nome do Senhor em mais um culto de ensinamento da palavra de Deus. E hoje nós vamos para a penúltima doutrina, falando de usos e costumes. Na próxima semana nós iremos encerrar falando sobre santidade, tá certo? Na próxima semana, permitindo Deus, estaremos falando sobre santidade, o que é que a Bíblia fala acerca da santidade. Hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa graça. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre a graça. E eu espero que nesta noite Deus, Ele fale poderosamente aos nossos corações. Meus queridos e amados irmãos, eu vos convido a se colocar de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Leamos a partir do verso de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos também convocar os irmãos que estão em casa a abrirem a sua Bíblia, a serem um canal de Deus e multiplicar essa transmissão, abençoando outras vidas para a glória do Senhor Jesus. Nos ajude a alcançar mais vidas. Nos ajude a evangelizar, a pregar a palavra de Deus. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor, a compartilhar mais da palavra de Deus. Efésios capítulo de número 2, verso de número 4 até o verso de número 8, até o verso de número 9. Os irmãos que acharam, confirmam dizendo amém. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa graça de Deus. É muito comum no meio religioso as pessoas associarem a fé cristã a regras, ao cumprimento de leis. É muito comum as pessoas, quando pensarem em ser cristã, pensarem na fé religiosa, de imediato ela associar a prática de regras, de costumes, de tradições. É muito comum, quando você fala de fé para alguém, logo ela pensa, é muita regra, não é? Tem muita coisa para cumprir, não é? E aí no comum as pessoas sempre vai associar a religião, a fé, ao cumprimento de regras e leis. Agora, quando nós observamos o que é que a Bíblia Sagrada fala acerca da fé cristã, acerca do que é cristianismo, nós precisamos entender que, embora a palavra religião, religare, refira-se à ligação do homem com Deus ou de Deus com o homem, é
importante nós observarmos que existem dois tipos de religião no mundo. Existe a religião que nós poderíamos chamar de divina e a religião que nós poderíamos chamar de humana. Pastor, o que seria a religião humana? A religião humana é aquela que a gente poderia classificar como a religião de baixo para cima. A religião humana é essa que começa embaixo e ela projeta para cima. A religião divina é o contrário da religião humana. Ela começa em cima e vem para baixo. É do alto para baixo. O contrário da religião humana, que é de baixo para cima. Pastor, quando o senhor diz que a religião humana ela é de baixo para cima, o que significa? Significa dizer que é comum nós, pelos nossos esforços, pelos nossos méritos, pelos nossos atributos, pela nossa dedicação, querer alcançar o céu, alcançar Deus e alcançar as bênçãos espirituais pelos nossos méritos, pelos nossos atributos. E observem que esse esforço para alcançar o sobrenatural, esse esforço que o homem faz para alcançar a salvação, é uma religião humana. Nunca o cristianismo, e por isso o cristianismo é diferente de outras religiões, porque o cristianismo não ensina o esforço humano para alcançar a salvação em Deus. Pelo contrário, a fé cristã verdadeira, a religião cristã verdadeira, ela é do alto para baixo. É Deus quem começa o processo de salvação, é Deus quem derrama da sua graça salvadora, é Deus quem reconhece a incapacidade humana de voltar-se para Ele, então Ele age em prol de trazer o homem de volta. É Deus quem procura Adão no jardim e não Adão quem procura Deus. É Deus quem chama Abraão e não Abraão que se oferece para Deus. É Deus que olha para Noé e acha graça em Noé e não Noé para com Deus. É o pai do filho pródigo que está na porta, na janela de casa ou no pátio do seu terreno, da sua fazenda, aguardando ansiosamente a volta do filho. É sempre Deus quem está começando. O homem está morto, Deus vivifica o homem dando vida para ele. Esta é a ideia da religião do alto ou da fé cristã centrada na pessoa de Deus, diferente daqueles que pregam que nós é quem precisamos nos esforçar para sermos salvos, como se a salvação ela fosse produto do nosso esforço. Quando nós nos esforçamos para ser salvos, a gente está dizendo que se eu me esforçar, eu sou capaz de alcançar a salvação sem precisar dos méritos de Cristo, o que é uma heresia. Isso inclusive foi pregado muito, na história da igreja por Pelágio. Pelágio dizia o seguinte: olha, o homem nasce bom, o homem nasce igual a Adão no jardim do Éden. E se Pelágio dizia que o homem nasce sem pecado, com a natureza sem pecado, e por isso o homem pode escolher e fazer coisas boas, inclusive se ele se policiar, se ele se doutrinar, ele pode alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. Aí vem outros doutrinadores mais na frente, como o próprio Lutero, como o próprio Armínio também, que acredita que o homem é um ser totalmente depravado, no sentido de que todos os sentidos do homem está contaminado pelo pecado e precisa da graça de Deus para que possa viver na pessoa de Deus. Meus irmãos, mas o que é graça? O que é graça? O que é que o Antigo Testamento fala acerca da graça? Você sabe o que é graça? Será que no Antigo Testamento a salvação era mediante a lei e no Novo Testamento a salvação agora é mediante a graça? Ou será que no Antigo Testamento a salvação também era pela graça, tão quanto no Novo Testamento a salvação também ainda continua pela graça? O que é graça?
e como se processa a graça de Deus na vida do homem. Quando nós observamos a própria tradução dos 70, chamada de Septuaginta, essa tradução ela vai trazer a palavra graça no seu texto grego, né, porque a Septuaginta foi traduzida para o grego. Ela traz cerca de 190 vezes a palavra charis, né, a palavra graça em grego, que é a mesma palavra que vai aparecer no Novo Testamento. Só que cerca de 75 palavras no hebraico são equivalentes a essa palavra que foi traduzida por graça. E aí a gente percebe que a palavra graça, ela tem o sentido de favor, ela tem o sentido de inclinação. A palavra graça tem sentido de aceitação, ou seja, a palavra hebraica no Antigo Testamento, ela tem essa ideia de favor, tem essa ideia de graça, de charme, de aceitação. Tem essa ideia então de que o forte ele se inclina, ou ele cede, ou ele favorece, ou ele recebe o fraco. A ideia de graça no Antigo Testamento é sempre do mais forte vindo em socorro do mais fraco. É sempre o mais forte favorecendo o mais fraco. É sempre a ideia de que o forte socorre o fraco nas suas necessidades, nas suas circunstâncias, nas suas fraquezas. E aí a gente percebe que essa ideia de graça do Antigo Testamento nós notamos em diversas personagens, como por exemplo, a gente vê Jacó tendo graça diante de Esaú. Jacó, que havia fugido de casa por causa da sua atitude para com seu irmão, na sua volta, ele então reconhece que seu irmão é superior a ele, e ele então vai se inclinar para o seu irmão, em forma em que ele mostra também a graça, o favor do maior para o menor. A gente vê também José para com Potifar, a gente vê também os egípcios para com José, reconhecendo a autoridade que há sobre José, a inclinação então do menor para o maior e o favor do maior para com o menor. Nós vemos isso também na própria história de Ruth, quando ela chega diante de Boaz, e ali está mais uma vez um favor do maior para o menor. Nós vemos isso também na vida de Ana perante Eli, quando a Bíblia Sagrada diz que Ana também vai achar graça, ou vai receber graça diante do sacerdote, quando ele diz: vai em paz, e o Deus se conceda o desejo do seu coração. Era o pastor abençoando a ovelha, abençoando Ana. A gente vê isso também para com Davi, Davi para com Saul e para com Jonatas. A Bíblia Sagrada diz que Davi achou graça, ou Jonatas teve graça por Davi, favor para com Davi. Ele beneficia Davi, ele cria um elo de amizade para com Davi. Isso mostra então a maneira como a graça vai acontecer no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que a palavra graça vai aparecer cerca de 155 vezes no Novo Testamento. Embora ela não apareça nos evangelhos, com muita frequência nos evangelhos, se não me falha a memória, a única vez que vai aparecer a palavra graça é no livro de Lucas. Os outros evangelhos não falam de graça. Observem que a maioria dessa palavra graça no Novo Testamento, ela vai se encontrar nos escritos de Paulo. Paulo cita muitas vezes a palavra graça, cerca de mais de 140 vezes da palavra graça que aparece no Novo Testamento, ela está no escrito de Paulo. É Paulo quem vai mencionar esta palavra. E aí nós percebemos que graça no Novo Testamento trata-se então da bondade, trata-se então da misericórdia de Deus para o homem pecador. A graça no Novo Testamento traz a ideia de Deus exercendo a sua santa influência sobre o homem, de tal forma que esta alma volta para ele, de tal forma que a graça de Deus guarda o homem,
de tal forma que a graça de Deus fortalece o homem, de tal forma que a graça de Deus faz com que o homem cresça na fé, de tal forma que a graça de Deus faz com que o homem, ele alcance um favor aos olhos de Deus, favor esse que o homem não merecia, mas ele vai alcançar, porque Deus o favorece, porque Deus derrama da sua graça sobre o homem. E aí vem a definição mais conhecida nossa: é o favor imerecido de Deus para com o homem pecador, é a graça de Deus sobre o homem. Aleluia. Anne Lamott, ela vai dizer que graça, ela define graça de maneira muito interessante. Eu gostaria de citar aqui para os irmãos. Ela diz assim: de modo algum é comprimido o ministério da graça, apenas que ela nos alcançando estamos e não nos deixam no lugar onde nos encontramos. Ela se refere aqui que a graça, ela não nos comprime, mas a graça de Deus, ela nos encontra, e uma vez que a graça de Deus nos encontra, ela não nos deixa onde nos encontrou. Aleluia. A graça encontra a nossa vida. Às vezes nós estamos prostrados, caídos, mas quando a graça de Deus nos encontra, ela nos levanta, ela nos tira, ela não nos deixa onde nos encontrou. Aleluia. Aleluia. Esse é o mistério da graça, porque além de nos alcançar, ela não nos deixa onde nos alcançou, aonde ela nos encontrou. A W. Tozer diz que graça é o bel prazer de Deus, que inclina ou que se inclina a outorgar benefícios sobre aqueles que não. A graça é Deus trazendo favor para quem só merecia punição. A graça é Deus se inclinando para abençoar quem merecia somente juízo. A graça de Deus é Deus dando favor para quem não merecia qualquer favor. Aleluia. É interessante que na teologia sistemática de Charles Hodge, ele vai dizer que a graça, ela pode ser usada, ou ela é usada nas escrituras e ao longo da história em três sentidos. Primeiro, a graça, ela vai denotar o amor imerecido de Deus, ou seja, esse amor vai então ser derramado sobre os homens, vai ser então colocado sobre os homens, mesmo sem os homens merecerem esse favor. Em segundo lugar, ele diz que a graça denota qualquer favor de Deus. Pode ser uma bênção que Deus dá para um homem fora da salvação, pode ser uma bênção que Deus concede, seja ela espiritual, seja ela física ou material, também revela a graça de Deus. Ele também diz que a palavra graça também pode denotar uma influência constante do Espírito Santo, guiando as pessoas para o caminho certo, guiando as pessoas para o caminho correto, e até mesmo dando a essas pessoas qualidades natas do Espírito, como amor, bondade, paz, longanimidade, domínio próprio, temperança, entre outros atributos dado pelo Espírito Santo ao homem pecador. Isso também é graça de Deus sobre o homem. Agora a gente precisa fazer uma separação, porque no comum a gente confunde muito graça e misericórdia. No comum a gente acha que graça e misericórdia é uma coisa só, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que graça é uma coisa, misericórdia é outra. A palavra misericórdia, ela é duas palavrinhas gregas, que é dois termos, né? Miser, que significa então o estado de sofrimento, que vem da palavra miserável. Então o misere, né, é justamente aquele que está num estado miserável, que está num estado caótico. Então é o primeiro termo da palavra misericórdia. E a outra palavra é córdia, é a ideia de coração, de cardia, né? Então misericórdia é a ideia de que alguém está sofrendo,
é a ideia de um estado de sofrimento. Então a palavra unida, né, a palavra misericórdia vai denotar a ideia da bondade de Deus expressa para o homem no meio do seu sofrimento. A misericórdia é a ideia de Deus então exercendo bondade para com o homem no meio do seu sofrimento. É o homem que está sofrendo e Deus traz bondade para ele, traz bênção para ele, traz vitória para ele. Quando nós olhamos a palavra graça, ela também trata-se da bondade de Deus, mas observem que a graça é um favor ao homem que não merece, Fazendo uma conexão entre graça e misericórdia, a gente pode dizer que misericórdia é Deus não nos castigando, é quando Deus ele não nos pune, é quando Deus ele não derrama sobre nós o castigo que nós merecemos. E observe que é um estreito relacionamento entre misericórdia e graça, porque a graça de Deus é Deus nos abençoando, é Deus nos dando então um favor que nós não merecemos. Na misericórdia, Deus não nos pune como merecemos. Na graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é então a libertação do julgamento, e a graça é Deus estendendo bondade para com os indignos, é Deus favorecendo quem não merece. Então a gente vê essa clara distinção entre graça e misericórdia, embora elas estejam bem entrelaçadas, porque se na misericórdia Deus não nos pune, na graça Deus dá para a gente aquilo que a gente não merece. Deus dá para a gente aquilo que jamais nós podemos alcançar por méritos ou esforço pessoal, mas alcançamos porque Deus derrama sobre nós a sua misericordiosa graça. E olha que o próprio Paulo, quando vai falar de graça para a gente lá em Efésios 2, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus é rico em não nos punir quando nós merecemos a punição. E observe que com seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E aí a gente vê que pela graça nós somos salvos, por um favor imerecido de Deus, é que nós somos salvos em Deus, em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de, ainda no Antigo Testamento, vos chamar a atenção para a graça de Deus agindo no Antigo Testamento. É claro que não dá para a gente se estender muito, mas eu gostaria de mostrar para os irmãos alguns textos no Antigo Testamento em que mostra a graça de Deus agindo sobre a vida do homem. E eu gostaria de chamar a sua atenção para Noé. Se você puder, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 6, verso de número 8. Observe que aqui em Gênesis nós encontramos então Noé. No capítulo 6, Noé está se destacando em meio a uma geração que está completamente corrompida. O texto sagrado diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No meio de uma geração onde o pecado estava reinando, ninguém ali estava obedecendo a Deus, estava todo mundo vivendo uma vida suja, caída, mas em meio àquela multidão havia um homem exemplar, havia um homem que foi alcançado pela graça de Deus, havia um homem que vivia na contramão da sua geração. E observe que mesmo a gente olhando para Noé, nós notamos que ninguém jamais conseguiu nada de Deus, a não ser que Deus lhe favoreça, a não ser que Deus lhe abençoe. Observe que ninguém consegue nada de Deus com a justificativa de que merece. Pastor, eu estou recebendo isso de Deus porque mereço. Eu estou recebendo isso de Deus porque eu sou bonzinho, pastor, porque eu sou digno. Observem que se tem uma coisa que o ser humano não merece, é receber bênção por sua dignidade, porque nós erramos para com Deus constantemente, nós falhamos para com Deus constantemente. Mas observe, irmãos, que a graça de Deus, ela foi derramada também sobre a vida de Noé. Assim nós percebemos, irmãos, que
Deus, Ele nos atende na oração. Deus, Ele nos socorre quando clamamos. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, mas por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa da ternura de Deus, por inclusive todas as bênçãos que dele recebemos, as bênçãos que cercam a nossa vida, ela é proveniente da pessoa de Deus. Observem que mesmo Noé, vivendo a vida exemplar no meio de uma geração corrupta, o mérito não era de Noé. Pastor, como assim não era de Noé? A gente percebe isso pelo Novo Testamento, quando a Bíblia deixa claro que todo o esforço que o homem faz, toda a vida reta que o homem tem diante de Deus, não é ele que realiza, é a graça de Deus na vida dele que faz ele fazer as coisas boas. Eu não sei se você lembra, né, aqueles que acompanharam algumas doutrinas anteriores, que eu falei que existe a graça comum e a graça salvífica. A graça comum, irmãos, é Deus agindo mesmo nas pessoas não cristãs. Isso revela que até uma pessoa não cristã, quando ele é um bom esposo, fiel à sua esposa, cuida dos filhos, é um bom marido, até esta pessoa não cristã não faz isso porque ela é uma pessoa boa. Ela faz isso porque a graça de Deus, a graça comum de Deus está também sobre ela. Há um pouquinho da imagem de Deus nessa pessoa, e por isso ela é o que fazendo as coisas certas segundo a moralidade da sociedade. Não é mérito dela, é a graça comum de Deus. E nós que somos cristãos temos a graça comum para fazer coisas boas, e temos também a graça salvadora, que nos habilita a viver para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para que a nossa vida seja um ato de adoração e louvor ao nome do Senhor. Para nós confirmarmos isso que eu estou falando com os irmãos, abra comigo 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 10. Paulo, ele vai abrir a boca aí para dizer algumas coisas que, se a gente não tivesse a explicação no final, a gente ia achar que Paulo estava orgulhoso, né, pelo que estava dizendo. Veja o 15, verso 10. Veja o que Paulo vai falar. Mas pela graça de Deus sou o que? Sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo está dizendo: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Olha que parece presunção de Paulo, não é? Paulo vai dizer: eu trabalhei mais do que todos eles. Mas ele continua a dizer assim: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que é que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 15, verso 10. Veja o que Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí ele: calma, gente, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Aqui já dá para murchar a bola de muita gente orgulhosa, não dá? Que às vezes assim, eu faço, mas na verdade a gente tem que concluir dizendo: não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Aleluia. Se você faz muito, é porque a graça de Deus está derramada sobre você, e por isso você faz, trabalha mais do que outro, se esforça mais do que outro. É a graça de Deus sobre você, atuando poderosamente, para que você seja uma dinamite de Deus na obra dele, saqueando o inferno e levando almas, ou pregando o evangelho de salvação para aqueles que estão perdidos. É a graça de Deus agindo sobre a sua vida. Não foi diferente com Noé. Quando Deus olhou lá de cima, chateado com uma geração corrompida, ele olhou para Noé e achou graça, porque ainda que Noé tenha se esforçado muito para viver uma vida separada, o esforço dele não foi maior do que a graça de Deus que estava agindo em Noé, para que ele fosse um homem separado em meio a uma geração corrompida. Noé foi salvo pela graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Josué capítulo 2, do verso 1 ao verso 4 em diante, vai falar sobre Raabe, irmãos.
como foi que Raabe foi salva? Raabe foi salva pela graça de Deus. Olhe para quem foi Raabe, irmãos. Não há uma discussão, pastor, se ela era realmente prostituta ou se ela era uma estalajadeira, que é uma pessoa que cuida de estalagem, porque no Oriente, né, na época se chamava tanto por prostituta como uma estalajadeira. O termo, eles são intercambiáveis, ou seja, se chama pelo mesmo termo. Então a dona de uma estalagem também era chamada de prostituta naquela época. Então alguns dizem que Raabe não era prostituta, ela tinha uma estalagem, por isso que os espias se abrigaram lá, tão quanto outros homens também se abrigaram lá. Mas a verdade, irmãos, é que a gente não consegue balizar isso nas escrituras. Raabe de fato era uma mulher da vida. Raabe era uma mulher que à noite ela vendia seu corpo por bens financeiros, possivelmente por animais, né, por gado, por ovelhas, por prata, por ouro. Raabe era essa mulher desprezível para a sociedade. Raabe era uma mulher que à noite recebia homens para os seus serviços noturnos. Raabe, talvez, embora ela quando jovem ou quando criança tenha o sonho de toda mulher de casar, ter filhos, viver a vida comum na sociedade, mas a verdade é que Raabe, ela não tinha esperança do futuro. Raabe, ela era uma candidata importante para o julgamento de Deus sobre a cidade de Jericó. Raabe não era parte do povo escolhido. Além de não ser parte do povo escolhido, Raabe era de origem amorreu, ou seja, Raabe era uma pessoa que estava no meio de um povo corrompido, de um povo que estava debaixo do julgamento de Deus, de um povo que Deus já havia instruído Josué a destruir tudo, não iria ficar nada em Jericó, e Raabe estava na lista de destruição, porque Raabe vivia naquela cultura suja, naquela cultura que estava inclinada para tudo que era mal. Irmão, se nós hoje fizéssemos uma lista na cidade de Jericó das pessoas que mereciam ser salva, eu tenho certeza que nenhum de nós colocaríamos Raabe na lista de benevolência, na lista em que seria salva. Eu tenho certeza que nenhum de nós apontaríamos para Raabe como alguém que merecia ser alcançada pela graça de Deus. Mas observe, meus irmãos, que embora a gente não tivesse escolhido Raabe, Deus nos céus já havia selecionado ela para que ela fosse salva, para que ela fosse alcançada pela graça. A Bíblia diz que quando os espias entraram na sua casa, ela logo correu e disse: eu já sei do Deus de vocês. O Deus de vocês é o Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus de vocês é o Deus que abriu o Rio Jordão. O Deus de vocês é o Deus que está deixando o meu povo, todo mundo apavorado. Aqui ninguém dorme mais, está todo mundo preocupado. Raabe, ela já tinha informações acerca do Deus de Israel, e quando na sua porta bate os guardas de Jericó, querendo saber dos homens que entraram na sua casa, Raabe arriscou a família, Raabe arriscou a sua vida, dizendo que não havia homem algum na sua casa, que não havia espia algum na sua casa, mas dizendo que aqueles homens já se foram. Irmãos, a Raabe creu em Deus, e o crer em Deus foi suficiente para Raabe ser alcançada pela graça de Deus sobre a sua vida. Deus alcançou em Jericó, em meio a tantas pessoas, Deus alcança Raabe. Será que não havia ninguém melhor em Jericó para Deus salvar, irmãos? Será que não havia ninguém melhor em Jericó que pudesse dar crédito a Deus? Tinha que ser Raabe. Deus não apenas alcança Raabe com a sua graça, como a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 1, que Raabe vai fazer parte da genealogia de Cristo. Aleluia, aleluia. É muita graça, irmãos. Se você olhar os históricos,
Se você olhar, os antecedentes de Jesus. Se você olhar as gerações que antecederam Cristo, a linhagem de Cristo, lá na raiz da linhagem de Cristo, está Raabe. Isso é graça. Aleluia. Isso é graça. Aleluia. A graça de Deus alcançou Raabe, apesar de sua reputação. Observe, irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 8 ao verso de número 24, a Bíblia narra a história da viúva de Sarepta. A Bíblia diz que Elias vai no capítulo 1 à casa de Acabe, profetiza que não haverá chuva. Deus manda Elias para o ribeiro. Elias fica sendo sustentado por covos e sustentado pela água do ribeiro. A água do ribeiro seca. Deus fala com Elias e manda Elias para as terras de Sidom, para as terras de uma terra estrangeira. Aí Deus manda lá para Sarepta, uma terra estrangeira. Deus manda Elias com a promessa de que uma viúva haveria de lhe sustentar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que não havia em Israel nenhuma viúva que pudesse ser sustentada por Elias? Ou que Elias fosse sustentado? Será que não havia em Israel ninguém que pudesse abrigar Elias? Mas Deus resolveu favorecer alguém que não fazia parte da aliança, que não era parte do povo escolhido. Deus favorece essa viúva. A promessa era que a viúva sustentaria Elias, porque a viúva, ela vai dizer que não tinha nada. Aí Elias descobre que não é a viúva quem vai lhe sustentar, é Deus que permanece sustentando. Aleluia. Elias foi para ser sustentado, mas Deus usou Elias para sustentar, porque a graça de Deus alcançou aquela pobre mulher que creu na palavra do profeta. E veja como foi gracioso, né? Elias, quando chega na porta da cidade, encontra a mulher. Elias olha para a mulher e diz assim: me dá um pouco de água. E você sabe que o crente pode estar vivendo, ou um crente ou qualquer ser humano pode estar vivendo um período de maior miséria, mas se não tiver água lá, irmãos, misericórdia, não é? A prova pode estar grande como tiver, mas pelo menos um pouquinho de água todo mundo tem. Aí Elias pede água para a mulher. A mulher então vai buscar a água. Antes que a mulher entre na sua residência para pegar água, Elias diz assim: traz primeiro um bocado de pão para mim. Aí a mulher voltou e disse: Elias, a água eu tenho, mas o pão não tenho para te dar. Eu não tenho pão para te servir. Olha a minha refeição, é a última. A viúva não tinha mais qualquer esperança. É a minha última refeição, minha e do meu filho. A gente está na expectativa de comer e depois esperar somente a morte. Aí Elias dá uma palavra de fé para a mulher: vai, mulher, e faze primeiro para mim, depois farás para ti e para o teu filho. E Deus não deixará faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mulher creu, fez primeiro para Elias e depois fez para ela, depois fez para o seu filho. E quanto mais azeite tirava, mais azeite tinha. E quanta mais farinha tirava, mais farinha tinha. E dias se passavam, meses se passavam. Eu penso que aquela mulher olhava para dentro da botija, via um pouquinho de nada, mas quanto mais tirava, mais tinha. Quanto mais tirava, mais tinha. Porque Deus não deixou faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Deus é provedor para nossas vidas, é graça de Deus. E Jesus vai falar dessa viúva, diz assim: porventura nos dias do profeta Elias não havia viúva em Israel? Havia, mas Deus mandou Elias para a casa de uma estrangeira. Aleluia, porque a graça de Deus alcançou aquela mulher. Aleluia. Às vezes você está aqui na igreja e fica pensando: por que Deus me trouxe para cá? Por que Deus me salvou? Por que Deus me alcançou? Porque o favor de Deus está sobre mim. Às vezes eu erro, às vezes eu falho, às
Às vezes eu penso em comer o último prato de comida e morrer, não tenho esperança para nada, não tenho expectativa para nada, não sei se vou viver amanhã, como vai ser o meu amanhã. Mas Deus, Ele vem com a sua graça e te alcança. Ele vem com a sua graça e te alcança. E não é porque não tem a outra pessoa para alcançar, tem, mas Deus resolveu alcançar você. Deus resolveu alcançar você. Graça de Deus. Aleluia. Aleluia. É a graça de Deus, irmão, sendo derramada sobre a vida desta mulher. Observe também, meus irmãos, no Novo Testamento, que embora Jesus não pronuncie em nenhum momento a palavra graça, mas as mensagens de Cristo, os seus testemunhos, as suas parábolas revelam graça constantemente. Veja comigo, por exemplo, lá em João capítulo de número 8, verso 3 ao verso de número 11, que fala da mulher apanhada no próprio ato de adultério. Meus irmãos, alguns escribas e fariseus, e pelo texto, a gente percebe pelo contexto que parece ter havido um trama da parte dos escribas e fariseus para tentar pegar Jesus. Alguns comentaristas vão até dizer que esses escribas e fariseus é quem coloca um homem como isca para que aquela mulher caia, cometa adultério, ela seja apanhada e então leve diante de Cristo para tentar acusar Jesus. Observem que eles fazem todo um trama para tentar apanhar Jesus. A ideia deles não era fazer justiça, a ideia deles era apanhar Jesus em algum erro. E então pegaram a mulher. Por isso talvez se justifica a ausência do homem, porque os dois deveriam ser apedrejados. Mas parece que eles ensaiaram tudo, irmãos, colocaram tudo bem desenhado. A mulher cai no ato de adultério, eles pegam a mulher no próprio ato. Veja como eles estavam bem inteirados do assunto. Ele pega a mulher no ato de adultério, arrasta aquela mulher. O texto diz que eles colocam a mulher no meio, entre Jesus, a multidão, aqueles que lhe cercavam. E ele faz uma pergunta para Jesus. Ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E tu o que dizes? A mulher pecou, mas os fariseus queriam justiça? Não. Os fariseus queriam apanhar Jesus. Eles queriam ter um pé para acusar Jesus. Jesus então inclina-se ao chão escrevendo, depois olha para pela insistência deles, porque eles ficaram insistindo, irmãos. Eles ficaram lá: diga alguma coisa, a lei de Moisés diz que deve ser apedrejado, e tu o que dizes? Jesus então para de escrever, olha para aqueles homens e diz uma frase que chama muito a nossa atenção: se está alguém entre vós sem pecado, atire a primeira pedra. Observe que Jesus vai usar a frase no presente, dizendo: não é quem cometeu, é quem está no momento em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Jesus inclina a cabeça e volta a escrever. Sabe o que acontece? Vai saindo um por um, do mais velhos aos mais novos. Vai saindo todo mundo. Ficou somente Jesus, a mulher e possivelmente os discípulos de Jesus. Você lembra como foi que essa mulher foi trazida? Ela foi trazida à força pelos homens. Agora não tem mais ninguém segurando esta mulher. Os seus acusadores foram embora, porque a mulher não fugiu. Aleluia. Porque a mulher não fugiu, irmãos. Eu fiquei me perguntando hoje, ao meditar nessa passagem, por que essa mulher não fugiu? Ela foi humilhada ali diante de todo mundo. Os seus acusadores que lhe trouxeram a força foram embora envergonhados, porque não conseguiram apanhar Jesus. Mas mesmo depois de todo mundo ir embora, aquela mulher permaneceu lá. Por quê? Por quê? Porque ela não foi embora, porque ela não correu, ela não saiu fugindo daquele ambiente, ela permaneceu lá. Sabe por que ela permaneceu? Ela precisava ouvir o que Jesus tinha a dizer. Jesus olha ao seu redor, não vê mais ninguém senão a mulher, e diz para ela: cadê os teus acusadores? Foram todos embora? A mulher diz: sim.
Jesus olhou para ela e disse: vai e não peques mais. Aleluia. Nem eu te condeno. Aleluia. Era Deus dizendo: você merece ser punida, mas eu não te condeno, eu te dou graça. Aleluia. Você merece ser apedrejada, mas eu te dou graça. Você merece a punição, mas eu te dou graça. Eu te ofereço perdão, eu te ofereço uma nova oportunidade, eu te ofereço uma nova trajetória. Irmãos, isso é graça de Deus. Aquela mulher deveria ter sido apedrejada, mas Deus deu para ela graça. Muito cuidado ao ficar apontando para a vida de A, para a vida de B, porque às vezes você está arrastando alguém para a presença de Jesus para condenar, mas Jesus já perdoou, já disse para ela: vai em paz e não peques mais. Aleluia. Cuidado para você não estar acusando aquele que Deus já perdoou. A Bíblia vai dizer em Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Às vezes você não entende, às vezes você não compreende, às vezes nós ficamos nos perguntando como pode, por que disso, por que daquilo, mas saiba de uma coisa: a graça de Deus foi derramada lhe oferecendo perdão. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observem que Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus, ele veio à cruz para perdoar, irmãos. Eu sei que às vezes nós queremos levar, como aqueles fariseus levaram aquela mulher para ser condenada e para apanhar Jesus em algum erro, mas observem que Jesus, ele perdoa. Jesus, ele leva essa mulher ao arrependimento quando diz: vai, mulher, e não peques mais. Jesus está dizendo: agora você tem a oportunidade de recomeçar e fazer tudo diferente, porque eu sou graça para a sua vida. Lucas capítulo 7, verso de número 36, fala da mulher samaritana. João capítulo de número 4, fala da mulher samaritana. Jesus, quando a primeiro texto vai dizer que Jesus fez questão de passar em Samaria. E quando Jesus passa em Samaria, ele vai até a beira do poço. Os discípulos vão às aldeias comprar comida. Jesus senta na beira do poço, nas proximidades do meio-dia, exatamente na hora que aquela mulher, ela ia buscar água. Segundo alguns comentaristas, diz que ela ia buscar água numa hora que não encontrasse ninguém no caminho e nem ninguém no poço, porque ela tem a vergonha da vida que levava. Aquela mulher, quem sabe, saiu de casa olhando para a direita, olhando para a esquerda, está quente o sol, não tem ninguém na rua, vou rápido pegar minha água. E ela vai no caminho, quem sabe se alguém a encontrasse no caminho, xingava, maltratava: olha aí a mulher de 5 maridos, olha aí a mulher do 5º marido, e o que tem não é dela, e talvez fizesse crítica. E ela ia na calada, irmãos, buscar a sua água. Quando ela chega na beira do poço, se depara com um homem, se depara com Jesus. Mas ela pensou: ele é judeu, e judeu não fala com samaritano, então eu estou tranquila, dá para eu tirar minha água e sair caladinha. E ela vai tirar a água dela. Quando ela vai tirar a água, o incrível acontece: um judeu que não se comunica com o samaritano fala com ela. Aleluia. Jesus olhou para ela e disse: me dás um pouco de água. A mulher logo repreende: ele quer diálogo, eu vou repreender logo, vou cortar pela raiz. Olhou para Jesus e disse assim: como sendo tu judeu, tenha vergonha, fala comigo que sou mulher samaritana. Aí Jesus olhou e disse: se tu souberes quem é que te pede água, ao invés de tu dar água, tu é que impediria, porque a água que eu tenho para te dar te fará jorrar uma fonte, ou fará em você uma fonte para a vida eterna, te dará uma vida eterna. Aleluia. A mulher olhou e disse: como tu vai tirar dessa água viva se tu não tem balde para tirar? Aleluia. Jesus então mostra para ela que ele não estava falando da água que estava no poço. Jesus estava falando da palavra que regenera, que transforma, que dá vida. Jesus estava falando da graça.
A mulher olhou para Jesus assim: eu quero dessa água, eu quero dessa água, eu preciso dessa água para que eu tome e nunca mais torne aqui para ter sede. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: vai chamar o teu marido. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus tocou na ferida daquela mulher, mas Jesus não tocou na ferida para condená-la. Jesus tocou na ferida daquela mulher para levá-la ao arrependimento. Aquela mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, porque tivesse 5 e o que tens agora não é teu. A mulher olhou e disse: vejo que és profeta, me tira uma dúvida, qual o local de adorar? Jerusalém ou no monte? Jesus disse: ah, querida, nem no monte nem em Jerusalém, mas o tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. A graça de Deus alcançou aquela mulher. Ela não merecia, mas a graça alcançou. Você percebeu que quando os discípulos dele voltam, ficou surpreso em ver Jesus dialogando com ela? Porque nem os discípulos acreditavam que poderia uma pessoa feito ela alcançar graça. Só que eu fico pensando, irmãos, que os próprios discípulos, uma hora ou outra, ficavam em conflito. Já imaginou Mateus? Eu era cobrador, fui perdoado. Aleluia, aleluia. Eu fico olhando para Pedro. Pedro talvez dizendo: eu era muito rude, eu estou aprendendo, eu estou me despichando ainda, eu estou no processo de amadurecimento ainda. Cada discípulo de Jesus, irmãos, estava em fase de crescimento. A graça de Deus estava alcançando aqueles discípulos. Observe ainda, meus irmãos, o próprio filho pródigo. Olha o que o filho pródigo fez. Insatisfeito com a casa, com o pai, com os irmãos, pede parte da sua herança e sai de casa. Você sabe o que significa quando o filho pródigo pede a sua herança com o pai vivo? A herança só era repartida com os filhos depois que o pai morria. Ele estava dizendo: o senhor está vivo, mas para mim já morreu. Eu quero minha herança e quero ir embora. Esse filho é um filho rebelde, vai embora, larga a casa do pai, peca, é feio, gasta todos os recursos que o pai lhe deu com uma vida dissoluta. A Bíblia diz que ele vivia dissolutamente. Não havia nenhum prazer que esse homem não colocou diante dos seus olhos, que não gozou em sua vida. Ele desperdiçou tudo com amigos, prostituição, com as meretrizes. Esse homem vai mergulhar no mais profundo lamaçal dos pecados. E observe que ele, quando volta para casa, vai ser surpreendido. Sabe por quê? Porque o pai já o aguardava. Aleluia, aleluia. Quando este jovem volta para casa, a Bíblia diz que o seu pai o avistou estando ele ainda longe. Sabe o que significa? É que o pai estava aguardando aquele moço voltar. Aleluia. Ele estava longe do pai, mas o pai não havia esquecido nenhum momento dele. Jesus, ele está sempre esperando um filho rebelde voltar. Jesus está sempre esperando um filho que errou se levantar. Jesus está sempre esperando um filho que fracassou se levantar e voltar o relacionamento com o Pai. Jesus está sempre aguardando nós voltarmos. Aleluia. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa que fez o filho pródigo, irmãos? E se nós estamos aqui hoje é porque o Pai estava nos aguardando. Aleluia, aleluia. Observe que aqui nós vemos mais uma vez a graça de Deus. Porque antes do filho procurar o pai já lhe procurava. Antes de o pai o encontrar, do filho o encontrar, foi o pai que lhe encontrou. Porque embora o filho volte para casa, o pai já estava aguardando. O pai tinha separado até um cabrito, aleluia, para festejar a volta do filho. Antes dele confessar o seu pecado ao pai, o pai já havia abraçado, beijado. Observem que quando o texto diz que
O pai então o abraçou e o beijou. Traz a ideia de que ele fez isso repetidas vezes. O pai ficou beijando e beijando, beijando e abraçando, abraçando e beijando constantemente, dizendo: meu filho, eu aguardava o momento da sua volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando um filho de Deus se volta, há sempre uma festa no céu pela volta daqueles que voltam para a presença de Deus. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu, a bênção de Deus sobre a vida de um pecador arrependido. Observe, irmãos, que a gente vê a graça de Deus sendo trabalhada em várias passagens das Escrituras. Eu poderia falar de Zaqueu, eu poderia falar de tantos outros textos que falam da graça de Deus. Meus irmãos, a gente encontra ainda em Mateus capítulo de número 18, verso de número 21 a 34. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, ele olhou para Jesus e Pedro conhecia a doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus dizia que deveríamos perdoar alguém que nos fere 3 vezes. Aí Pedro fez uma pergunta para Jesus, bem alta, né? É uma pergunta onde Pedro já mostra um grande valor moral. Ele olhou para Jesus: Senhor, se alguém pecar contra nós, devemos perdoá-lo 7 vezes? Veja que Pedro, ele deu mais que o dobro do que os fariseus faziam. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Pedro. Jesus estava dizendo: sempre que alguém se arrepende, nós devemos dar o perdão, Pedro. Aí Pedro diz assim, aí Jesus diz assim: eu vou te contar uma parábola. Aí ele conta a parábola de um servo incompreensivo. E ele diz que um homem tinha uma dívida muito grande, e chegou a hora de prestar conta ao seu senhor. E o senhor chama aquele homem, olha para a dívida daquele homem. O texto sagrado diz que a dívida dele era 10 talentos, 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos era correspondente a mais de 150.000 anos de trabalho. Já imaginou? A dívida era impagável. Ninguém consegue pagar uma dívida dessa. Quem paga uma dívida de 150.000 anos de trabalho? Aquele homem tinha uma dívida de 10.000 talentos. Era uma dívida imensa. E aquele homem disse: então ele vai ser escravo, sua família também, até que pague toda a dívida. Ou seja, aquele homem estava fadado a viver miseravelmente como escravo para sempre. Ele então se lançou aos pés do seu senhor e disse: me perdoa, tem misericórdia de mim, eu te pagarei a dívida. Ele estava dizendo algo que jamais cumpriria, porque não havia vida suficiente para pagar a dívida. E ele disse: Senhor, eu pago a dívida, tem misericórdia de mim. O seu senhor olhou para ele e disse: tá ok, você está perdoado, não precisa mais pagar a dívida. Aquele homem saiu da sala do seu senhor, talvez feliz, alegre, contente porque foi perdoado. Mas no caminho para casa ele lembrou-se que tem alguém que lhe devia. Ele foi perdoado de uma dívida de mais de 150.000 anos de trabalho. No caminho ele lembrou de alguém que ele devia 100 dias de trabalho. Ele olhou para aquela pessoa e disse: você tem que me pagar a dívida. Você tem que me pagar a dívida. Eu não tenho com o que pagar. Tem misericórdia de mim e te pagarei aos poucos. Ele disse: não, vou te lançar na prisão até que você pague a minha dívida. Aquele homem foi perdoado, mas não soube perdoar. E alguém informa ao seu senhor que vai punir aquele homem porque ele não soube perdoar. Mas a história aqui vai nos mostrar, irmãos, a graça de Deus em nos perdoar. Irmãos, o perdão que nós recebemos de Deus é a semelhança do que esse senhor fez com esse servo. Nós temos uma dívida perante Deus que é impagável. Jamais vamos conseguir pagar a nossa dívida. E Deus graciosamente nos perdoou. Deus graciosamente disse: vai em paz e não peques mais. Nós temos uma dívida que jamais nós podemos quitar.
mas o escrito de dívida que havia contra a nossa vida foi rasgado na cruz do Calvário, e a graça de Deus é derramada sobre nós. Nós somos perdoados em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a graça nas Escrituras, este favor imerecido, que nós não conseguimos jamais quitar, jamais pagar, é aí que nós percebemos que nós somos aceitos por Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por causa da graça de Deus. Ninguém é salvo pelas obras que praticam, ninguém é salvo pelos feitos que fazem, até porque se alguém fosse salvo pelas obras, tinha de que se gloriar, diz a palavra. Mas como ninguém é salvo pelas obras, mas pela graça, não há motivo algum de nos gloriarmos. Pelo contrário, nós somos salvos porque recebemos de Deus um favor quando nós merecíamos apenas o castigo. Irmãos, a doutrina da graça deve nos parar, nos fazer refletir, meditar e saber que você não é salvo porque você faz algo para ser salvo. A única coisa que nós fazemos no processo da salvação é crer, acreditar, confiar que o sacrifício da cruz tem poder de nos libertar, tem poder de nos curar, tem poder de nos sarar, tem poder de nos fazer uma nova criatura nele. Aleluia. Meus irmãos, que nós possamos olhar para a doutrina da graça e compreender que se você estar aqui hoje não é porque você é bonzinho, não é porque há mérito em você, não é porque você é uma pessoa perfeita, não. Talvez se a gente puxasse o histórico da nossa vida aqui, a gente ia olhar e perceber o quanto nós somos pecadores. E eu sei que alguns irmãos já não conseguem mais olhar para a lista negra do seu pecado, mas imagine que não seja você analisando, mas o Deus que tudo sonda, que julga nossos atos, que julga nossas palavras, que julga nossos pensamentos, porque o tribunal da terra julga apenas as nossas obras externas, mas o tribunal do céu julga até mesmo as palavras que não foram pronunciadas, pensamentos que não vieram à prática externa. Deus julga aquilo que está oculto e escondido em nós, e quando nós olhamos para isso, nós reconhecemos que se nós estamos aqui hoje, não é porque nós merecemos, é porque a graça de Deus nos alcançou, é porque nós fomos perdoados pelo Senhor. Aleluia. Você não está aqui porque merece, você está aqui porque Deus te perdoou. Aleluia. Se tem uma coisa que o ser humano merece, irmãos, ele já nasce condenado ao lago de fogo. Efésios o capítulo que nós lemos de Efésios, eu gostaria que os irmãos abrissem lá para a gente encerrar. Observem que Efésios capítulo 2 nos diz que nós por natureza nascemos filhos da ira de Deus, irmãos. Nós somos por naturezas dignos da ira de Deus. Verso de número 3. Olha o que é que diz o verso de número 3. Entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. O crente ou qualquer ser humano, ele já nasce digno da ira de Deus. Ele já nasce com uma certidão, com a escritura de condenação para o inferno. Mas a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos alcançou, o favor de Deus nos alcançou, e nós estamos aqui nesta noite porque a graça de Deus foi derramada sobre a nossa vida. A muita misericórdia de Deus nos alcançou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Aleluia.
Se tem uma coisa que nós devemos ter cuidado, irmãos, em apontar para a vida de A ou para a vida de B, em julgar as pessoas, porque você pode estar apontando para alguém que já foi alcançado pela graça de Deus. Eu não estou falando que você não pode, como cristão, exortar o pecador, exortar quem está errando, levá-lo à comunhão com Cristo, mas eu estou dizendo que nós somos pecadores e que carecemos da graça de Deus tão quanto aqueles que estão lá fora. A parábola de Lucas 15, irmãos, as 3 parábolas, Jesus está dando uma lição de moral aos fariseus. Se os irmãos perceberem, vai ver que Lucas 15, verso 1 e verso 2 fala que os fariseus é quem estava ouvindo Jesus, e Jesus vai contar essas parábolas para reprimi-los, para repreendê-los, porque os fariseus se achavam justos demais, santos demais, puros demais, a ponto que Jesus ele vai contar uma parábola, 3 parábolas, e nessa parábola Jesus está dizendo: olha, eu deixo 99 justos como vocês, que acham que é, mas não são, e vou em busca da ovelha que está perdida, da ovelha que está caída, da ovelha que está detida. Às vezes nós desprezamos quem está parado, porque nos achamos justos demais, mas Jesus não. Jesus ama estar com os pecadores para redimi-lo, para salvá-lo, transformá-lo da vida. Jesus, ele sempre esteve com a mão estendida para favorecer aqueles que são desprezados aos nossos olhos, na nossa ótica. A escolha de Deus é diferente da nossa, irmãos. Ele escolheu Judas para ser discípulo dele, ele escolheu Pedro, ele escolheu Mateus, cobrador de imposto, ele escolheu Zaqueu, irmãos, e disse: hoje chegou salvação na tua casa. Ele foi numa festa feita por Mateus, uma festa repleta de publicanos. Jesus, ele foi na casa de Simão. Simão, irmãos, ele fez aquele banquete, quando Jesus ele restaura a pecadora. Aquele fariseu que preparou o banquete, ele não preparou porque gostava de Jesus, não, ele preparou o banquete porque queria ver Jesus falar, para ter de que o acusar. Mesmo assim, Jesus foi na casa dele, tentando levar a mensagem de graça para ele. A nossa vida é marcada pela graça de Deus, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos nesta noite. Aleluia. A palavra de Deus diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, Deus ele torna mais branco do que a neve, mais branco do que a lã. Aleluia. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, lembrem-se de que vocês têm um advogado junto ao Pai. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, quantos aqui foram alcançados pela graça? Quantos aqui foram tocados pela graça? Estão aqui porque a graça sustenta, porque a graça edifica. Você só está firme hoje por causa da graça de Deus. Você só está aqui hoje por causa do favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui, mas a graça de Deus nos alcançou. Você que estará acompanhando no interior da sua casa, você só está ouvindo esta palavra, você só está compartilhando esta mensagem porque você foi alcançado pela graça. É tudo graça. Nós estamos aqui pela graça, nós cantamos pela graça, nós pregamos pela graça, nós evangelizamos pela graça, nós amamos pela graça, nós vivemos uma vida de santidade pela graça, nós vivemos uma vida de fidelidade pela graça.
Você já era para ter parado, mas a graça de Deus te dá força. Você já era para ter desistido, mas a graça de Deus te fortalece. Você já era para ter voltado, mas a graça te sustenta. Tem hora que você diz: eu vou parar, eu vou entregar tudo, eu não vou mais continuar, eu não tenho mais força, eu não sei nem se Deus me perdoa, se Deus me aceita, mas a graça dele te coloca de pé, te traz até o santuário, te faz ouvir uma mensagem como essa para te dizer que a graça te sustenta, a graça te dá força para ser fiel, a graça. Receba a graça de Deus nesta noite. Receba a graça que te dá força, a graça que te renova. Receba a graça do céu. Jesus é graça para você. Jesus é favor imerecido para a nossa vida. Jesus é graça para nós. Receba a graça de Deus nesta noite. Receba a graça de Deus nesta noite. Receba a graça de Deus sobre a sua vida nesta noite. Você não vai parar, você não vai negar o nome de Cristo, você não vai voltar atrás, você não vai desanimar, você não vai recuar, você não vai chutar o pau da barraca, você não vai desistir, você não vai fracassar, porque a graça de Deus, ela te sustenta. A graça de Deus já está sendo derramada neste lugar. A graça de Deus já está sendo derramada. Quem toma posse desta palavra, quem recebe graça nessa noite, abre a boca e glorifica, exalta, adora, porque Deus está derramando graça sobre a sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Você tem contado uma história para Deus. Você tem contado uma história para Deus e dito: Deus, eu não sei nem por que estou de pé. Deus está te dizendo nesta noite: você está de pé por causa da